Vamos lá para a nossa aula da semana? Eu preparei um pequeno dicionário aqui para a gente poder acompanhar um pouco a política, né? Eu acho que se você quiser pegar uma canetinha aí, um papel, eu acho que é bom, porque eu tive que fazer isso, sinceramente. É muita informação, né? Então, se você quiser pegar uma caneta, garanto para você, gente, que vai ser bem melhor para você poder entender. Por menos que a gente queira participar das questões políticas do país, infelizmente a gente está dentro disso e é bom a gente entender um pouquinho melhor, né? Então, eu fiz um dicionário, tá? Com algumas expressões que estão sendo usadas toda hora e que eu acho que é legal todo mundo saber. Bom, vamos lá? Primeira é Operação Furna da Onça. Operação Furna da Onça é uma operação que é continuação da Lava Jato. Ela começou em 2018 e ela teve uma repercussão muito grande. Ela envolveu 200 policiais, 35 membros do Ministério Público Federal, 10 auditores da Receita Federal e levou 10 deputados estaduais para a cadeia. Ela identificou um esquema de lavagem de dinheiro que funcionava dentro da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ. Uma movimentação financeira milionária foi descoberta na conta do Fabrício de Queiroz, que era assessor do Flávio Bolsonaro. Daí em diante foi sendo desbaratado o esquema do gabinete do Flávio Bolsonaro, que é hoje senador, né? A gente até se perde no meio do clã. E esse gabinete do Flávio envolvia funcionários fantasmas da Alerj e, inclusive, do gabinete do deputado federal Jair Bolsonaro. Na época era deputado, né? Havia pagamentos informais para a futura primeira-dama do país, a Michele Bolsonaro, e ligações do Flávio Bolsonaro com o Adriano da Nóbrega, que era um miliciano que ele foi assassinado na Bahia, e esse Adriano da Nóbrega estava refugiado e tinha um monte de falcatruas no meio. Ele era um assassino profissional, né? Então, a Furna da Onça. Segunda expressão, gente, Operação Anjo. A Operação Anjo, ela está dentro da Operação Furna da Onça. Na verdade, ela é um desdobramento da Operação Furna da Onça. Essa Operação Anjo, prendeu o Fabrício de Queiroz, esses dias, essa semana. Essa operação foi batizada pelos investigadores de Operação Anjo por conta do apelido dado ao advogado Frederico Wassef, que abrigava na casa dele de Atibaia o Fabrício de Queiroz. O Frederico Wassef, ele é advogado e ele, dentro do clã Bolsonaro, é chamado de anjo. Ele defende juridicamente algumas causas, né, do clã Bolsonaro, principalmente o senador Flávio Bolsonaro. Mas defendeu também o Jair Bolsonaro durante aquele inquérito da facada do Adélio Bispo. Foi o Frederico Wassef que fez a defesa do presidente, né? Essa operação do Anjo, eu ainda vou descobrir, a gente vai chegar a saber. Mas ela está muito estranha, gente. Eu não consigo entender por que aconteceu só essa semana, por que ela não aconteceu antes, né? Foi uma ação que aconteceu entre o Ministério Público do Rio de Janeiro, Witzel, que está por aqui com o Bolsonaro, está em vias de ser pedida o seu impeachment, e da Polícia Civil de São Paulo, que o Dória primeiro está muito
amiguinho dos bolsonaros, né? Então, pode ser que tenha aí alguma coisa do Moro também, né, gente? Vamos saber, né? Mas mais para frente a gente descobre isso. Por enquanto, você tem que saber. Operação Anjo é a operação que botou o Fabrício de Queiroz na cadeia, né? Ele, o Fabrício de Queiroz e o atual senador Flávio Bolsonaro são investigados por um suposto esquema de devolução de salário de funcionários, conhecido como rachadinha. Quando Flávio era deputado estadual na Assembleia do Rio de Janeiro, acontecia esse esquema chamado rachadinha. Terceira expressão, rachadinha. Prática parecida com os funcionários fantasmas. Vocês se lembram? O que é a rachadinha? Consiste em servidores públicos contratados que repassam parte do salário para um político ou para um assessor, né? Então, quando isso acontece, gente, em qualquer esfera, na municipal, na estadual, na federal, essa rachadinha é um crime relativamente novo para a gente, né? Quando eu fiquei sabendo isso a primeira vez, fiquei horrorizada. Eu falei, como assim? Sim, muitos funcionários, né, eles, quando começam um mandato, o prefeito, ou o senador, ou desculpa, o prefeito, o governador ou o presidente, trazem pessoas mais próximas para trabalhar com ele, para ser a equipe que vai formar o braço direito dele. E eles distribuem muitos cargos. Entre esses cargos, os servidores se submetem a receber o salário e deixar uma parte desse salário de volta em forma de propina, né? O crime, então, consiste em repassar por parte dos servidores públicos ou funcionário terceirizado, em qualquer instância federal, estadual, municipal, parte do salário ou da remuneração para políticos. Ou é isso, mas você entendeu. Eu sou contratada para ganhar R$3.000 no gabinete de um deputado. Só que eu tenho que deixar 1.500 para ele. Legal, né? Como eu estou desesperada e sem emprego, eu me submeto. Quer dizer, é coisa errada da minha parte que aceitei da parte do outro que está fazendo. Lógico, não é certo. Rachadinho. Expressão número 4. Milícias. Então, a gente ouve falar muito, né, que o Flávio Bolsonaro tinha proximidade com os milicianos, que o Queiroz fazia parte da milícia. Milícia, gente, a palavra milícia vem do latim militia, que é a designação genérica de organizações militares ou paramilitares, quer dizer, vai paralelo, né? Ou de qualquer organização que apresente grande grau de atuação. O termo refere-se a organizações compostas por cidadãos comuns armados, são os milicianos, ou com poder de polícia, que teoricamente não integram as forças armadas, o exército, a marinha, a aeronáutica ou a polícia de um país, né? Como eu falei lá em cima, paramilitares, eles vão no paralelo. Podem ter objetivos públicos de defesa nacional ou de segurança interna, ou podem atuar na defesa de interesses particulares. No Brasil, atua como interesses particulares. Em países onde a gente vê guerra civil, onde a gente vê uma ditadura imposta, podem aparecer milicianos, mas que estão com objetivo público, né? Eles se organizam para defender os interesses contra os ditadores, né? Contra essa privação dos direitos. Bom,
Então, deu para entender, são milícias. Milícias, para nós, para a nossa semana política, significa cidadãos comuns armados que agem por interesse particular, para defender interesses particulares. E a coisa é barra pesada, viu, gente? Não é perfumaria, não, tá? A gente ouve falar muito de milícia nas favelas, né? Com traficantes, que acabam impedindo que a polícia chegue até alguns pontos. Eles dominam aquela região através do uso de força, do uso das armas, né? Quinta, gabinete do ódio. Gabinete do ódio foi uma expressão que apareceu, né, depois que o Jair Bolsonaro apareceu na política, ou melhor, apareceu como presidente. Ele é supostamente formado por assessores da Presidência da República que trabalham no Palácio do Planalto sobre a coordenação do vereador do Rio, Carlos Bolsonaro. É o filho do Bolsonaro, que era mais gordinho, né? O Bolsonaro jura de pé junto que isso não existe. Mas o Supremo Tribunal Federal fechou cerco ao gabinete do ódio e apreendeu documentos, computadores, celulares em diversos endereços. Foram 17 endereços diferentes, todos aliados ao presidente, que participam de uma rede de ataques nas redes sociais. O gabinete do ódio se espalhou pelos vários estados. As células mais avançadas desse grupo ideológico mantêm militância digital ferrenha, né, inflamada, e atuam no Ceará, no Paraná, em Minas Gerais, em São Paulo, né? Então, eles atacam os governantes desses estados duramente. Vocês devem lembrar quando houve aquele atrito entre o Dória e o Bolsonaro, logo que começou a Covid, com a postura, né, de um e de outro em relação à doença, à pandemia. O Dória veio a público e falou que ele ia criar um gabinete anti-ódio para cutucar, né? Numa espécie de... O gabinete do ódio funcionou como se fosse uma franquia, tá? Cada núcleo regional conta com assessores lotados, quer dizer, funcionários, né, que estão trabalhando na Câmara dos Deputados e assembleias legislativas de vários estados, para movimentar páginas na internet de disseminação de fake news e linchamentos virtuais de adversários do governo. Ou, né, gente? Vai prestando atenção, vocês estão anotando. Se não estiver anotando, volta tudo, hein? Vamos para o número 6. 6. Inquérito das fake news. Para tudo, gente, para tudo! Ai, meu Deus do céu! Em março de 2019, o STF, o presidente do STF, o Dias Toffoli, abriu um inquérito criminal para investigar notícias fraudulentas, ofensas e ameaças que atingiam a honorabilidade e a segurança da corte e de seus membros, incluindo os familiares dos membros. A investigação ficou conhecida como inquérito das fake news. O Dias Toffoli tem que sortear e o relator ficou designado Alexandre de Moraes. Esse inquérito deu muita confusão, porque muita gente dizia que eles não tinham direito, né? O Supremo não tem direito de abrir um inquérito, mas eles foram vencendo todos os obstáculos. Eu lembro que na época era a Raquel Dodge não aprovou,
pediu para rever alguns colegas ali do Supremo, né, entre o Dias Toffoli e o... me fugiu o nome agora, o Alexandre de Moraes, criaram também ali uma celeuma, não pode, não pode. Isso só foi resolvido essa semana. Essa semana, o Supremo decidiu por 10 votos a 1 a favor da legalidade do inquérito que deve prosseguir. Esse inquérito, gente, é diferente do que investiga atos antidemocráticos, tá? Apesar de ter pessoas envolvidas, tanto no fake news como no inquérito antidemocrático. Então, esse é o da fake news. Agora, presta atenção no bafão, gente. Fica aí, hein? O relator do inquérito das fake news, Alexandre de Moraes, ontem, quando teve a votação, tudo, na verdade, acho que não foi ontem, falei ontem, mas eu estou meio perdida aqui, acho que foi terça-feira. Ele fez um resumo para que a gente entendesse a gravidade daquilo que estava acontecendo. Tanto é que de 11, né, que são os ministros do Supremo, 10 aprovaram, só um que não. Né? A gente já sabe até quem que é, não vale nem a pena falar, deixa para lá. Olha o que ele relatou, o Alexandre de Moraes. Ele relatou as ameaças recebidas pelo Supremo. Não para ele, Alexandre de Moraes, para todo o Supremo. Que estuprem e matem as filhas dos ordinários ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso foi publicado por uma advogada do Rio Grande do Sul. Quanto custa atirar a queima-roupa nas costas de cada ministro filho da Pontinhos do Supremo que queira acabar com a prisão de segunda instância? Se acabarem com a prisão em segunda instância, só nos resta jogar combustível e tocar fogo no plenário do Supremo Tribunal Federal com os ministros dentro. Terceiro exemplo, deu alguns, né? Já temos no poder armas e munição de grosso calibre. Esconda seus filhos e parentes bem escondidos na Europa, porque aqui você não vai ter onde se esconder. O inferno e a revolta vão cair sobre a sua cabeça. Faremos um tribunal em praça pública, com direito a fuzilamento de todos os parasitas e vagabundos estatais. Foi um ataque cibernético em e-mails institucionais de alguns dos ministros. Eles invadiram, né, o cérebro do Supremo, que é o computador do Supremo, e lançaram esses e-mails. Pera, gente, vocês estão achando que é só isso? Calma, tem mais algumas. Imagens gravadas por câmeras de segurança mostraram um ataque explosivo que foi jogado na frente da casa de um dos ministros do Supremo. Então foi gravado, tá preso já o cara, tá? Fica tranquilo. Em uma investigação, o que jogou lá o carro, jogou a bomba na frente da casa do ministro, está preso. As câmeras de vigilância identificaram, ele já está preso. Em uma investigação, o Ministério Público de São Paulo se deparou, em 25 de março de 2019, com um detalhado plano de ataque contra os ministros do Supremo. Havia horários de viagens, voos, a rotina de viagem do ministro entre São Paulo e Brasília, os locais a que ele ia e insinuando como deveria ser uma ação contra ele. Isso tudo foi sendo desenrolado, né, gente? Culminou essa semana com, vamos para frente, vamos
meter o terror. Agora quem vai meter o terror é o Supremo, né? Não são esses produtores de fake news, né? Um sexto exemplo. Tentativa de agressão física com arremesso de objetos contra um ministro que saía de uma palestra. A pessoa também foi detida. É mole? Agora escuta essa. Na Deep Web foi encontrado um esboço da planta do Supremo, que, segundo o Alexandre de Moraes, era uma tentativa de um atentado contra os ministros da corte. Forte, né, gente? O que é Deep Web? A Deep Web, também chamada de Deep Net ou Undernet, é uma parte da internet, da web, que não é indexada por nenhum mecanismo de busca. Nós, réis mortais, a gente não vai conseguir acessar. Só se a gente começar a fuçar e a gente, né, descobre. Ela fica oculta da grande parte do público. Não adianta você colocar lá no Google, não adianta você colocar num buscador, né? Essa Deep Web, que na expressão em inglês significa internet profunda, é uma área da internet que fica escondida, e por ela ficar escondida, ela não tem regulamentação. Então, não tem lei. Tá? O que for colocado lá, inclusive lá, gente, é colocado venda de arma, venda de órgãos humanos, venda de drogas, pedofilia, violência, é conteúdo ilegal. Quem anda pela Deep Web é bandido, é criminoso, né? Então, essa Deep Web não pode ser acessada simplesmente, né? Então, você não pode jogar suas informações ali simplesmente. Então, não é acessando um endereço comum. Justamente pela dificuldade de acesso é que os criminosos entram lá e fazem de um tudo, né? De um tudo. Bom, então, estamos anotando. Vocês vão ter que amarrar tudo isso, gente. Tá tudo amarradinho, tá? Já estou falando. Se não anotou, volte e anota. Porque te garanto, vocês vão me dar graças a Deus. Ai, meu Deus, pelo menos eu estou entendendo alguma coisa do que está acontecendo. Tá bom? Vamos para... sim, deixa eu só complementar a Deep Web, né? O presidente do Supremo, o Dias Toffoli, disse que o inquérito aberto por ele em 2019 para apurar esses ataques, ele tinha motivos concretos, ele tinha ameaças reais para dar continuidade. E por isso ele não foi barrado. Por isso que a Raquel Dodge, apesar dela ter ficado admirada, mesmo agora o Augusto Aras, mas eles não bloquearam, né? Toffoli classificou as ameaças como uma ação criminosa. Em seguida, passou a defender o inquérito no Supremo, que é alvo de críticas, porque abriu, né, esse inquérito. Depois, se vocês quiserem discutir por que eles abriram ou não, a gente pode até discutir. Hoje vamos ficar por aqui, tá? Vamos deixar por aqui mesmo. Você já sabe que é Deep Web e que lá na Deep Web tinha um monte de ameaças contra os ministros do Supremo, né? Oitavo, inquérito contra atos antidemocráticos. Ai, gente, como é que chamava o anterior? Inquérito fake news. Agora é inquérito contra atos antidemocráticos. São dois inquéritos separados. O da fake news foi aberto pelo Supremo e foi muito discutido se o Supremo tinha esse direito ou não, né? Esse inquérito contra os atos antidemocráticos foi aberto pelo Augusto Aras, porque a coisa estava ficando feia. Aquela movimentação em Brasília, de protestos, então a coisa veio por aí.
Então, é o inquérito que investiga atos antidemocráticos. A Polícia Federal realizou uma operação de busca e apreensão contra mais de 2 dezenas de alvos, incluindo aliados do Jair Bolsonaro. A operação ela foi autorizada pelo Alexandre de Moraes, relator do caso, envolvendo atos que lançaram ameaças ao Congresso Nacional e ao próprio STF, defendendo o fechamento das instituições. Foram emitidos 21 mandatos contra alvos em diversos estados. Então, nós já não falamos lá que eles atacam, né, que o gabinete do ódio tem em vários estados e que eles estão lotados em gabinetes de deputados e de vereadores, senadores, e isso, a coisa foi crescendo. De acordo com os investigadores, a operação tem objetivo de levantar provas sobre a organização dos protestos e as fontes dos recursos que financiam os grupos por trás dos atos. Conhecem? Sara Fernanda Geromini. Esse é o nome verdadeiro dessa moça, né? Ela é conhecida como Sarah Winter, mas o nome real dela é Sara Fernanda Geromini. Vamos falar um pouquinho dela. Deixa eu subir aqui. A Sara Geromini é uma das líderes do movimento Os 300 do Brasil. Eles mantinham um acampamento na esplanada dos ministérios e eles foram responsáveis pela organização de alguns protestos em que participantes defendiam medidas de fechamento do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal. Saíam todos os domingos com faixas, os 300 do Brasil, a volta do AI-5, a volta da ditadura, né? Essa moça foi presa pela Polícia Federal na operação que investiga as fake news, que apura um esquema milionário envolvendo empresários e blogueiros para disseminação de notícias falsas e criação e manutenção de perfis falsos na internet. Robôs que disparam esses fake news que vocês também precisam ficar de olho, hein, gente? Para de passar fake news, hein? Eu vou começar a pegar no pé de novo, hein? Não, agora não vou pegar no pé, vou denunciar. Que agora pode denunciar lá no Tribunal Superior Eleitoral. Bom, essa Sarah Winter, então, ela está sendo acusada do inquérito da fake news, mas também está sendo acusada no inquérito antidemocrático, né? Em postagens direcionadas a apoiadores, ela indicou que o grupo teria o objetivo de ensinar técnicas de subversão e cooptação de pessoas e que os participantes deveriam usar roupas adequadas para treinamento físico de combate, disposta a ucranizar o Brasil, ou seja, promover aqui no Brasil uma guerra civil similar à que a Ucrânia enfrenta desde 2014. Inclusive, gente, essa Sarah Winter, ela já esteve na Ucrânia. Já esteve lá. Ela fala que ela foi lá por conta de um movimento feminista. Gente, mas ela trouxe dessa visita na Ucrânia uma série de táticas de guerrilha, né, para apoiar o totalitarismo, apoiar a ditadura de direita aqui no Brasil. Né? Sarah Winter, por quê? É uma alusão que ela fez a uma militante nazifascista na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Então, Sarah Winter é um personagem verídico da história
ela admiradora do nazifascismo, né? Do neofascismo, o novo fascismo, né? Que se espalha pelo mundo. Ela se declara abertamente admiradora de Plínio Salgado, fundador do partido de extrema-direita brasileiro, que ficou muito conhecido aqui no Brasil como Ação Integralista Brasileira, tá? Na década de 30, né? Bom, o Plínio Salgado era defensor do Brasil, e ela também está falando que ela está defendendo aí o país, né? 10. Vamos falar então quem são os 300 do Brasil. Os 300 do Brasil é um grupo de homens e mulheres de diferentes idades que se reuniam toda semana na esplanada dos ministérios, ali em Brasília, com uma faixa 300 do Brasil, e eles se auto-intitulam a primeira militância organizada de direita. As principais pautas defendidas são semelhantes às das manifestações antidemocráticas, né? Todos os domingos a gente assistiu. Ativamente em Brasília, eles estão lotados lá em Brasília. Aí você pensa, poxa, mas quem que mantém esses caras lá em Brasília, toda semana, acampado lá? Precisa de grana, né? Calma, nós vamos contar. O Jair Bolsonaro ia lá todo dia, todo domingo, bater palma lá para eles, né? Sem máscara, enfrentando, tudo que a gente assistiu, né? O que eles pediam? Eles pedem a saída do presidente da Câmara dos Deputados e da Câmara da Câmara dos Deputados, do senador, Davi Alcolumbre, a saída dos ministros também do Supremo e intervenção militar, né? Que eles chamam de intervenção do povo. Eles queriam que o Rodrigo Maia saísse, o Davi Alcolumbre, os ministros do Supremo, a volta das 5, ditadura na cabeça. Durante quase um mês, esse grupo foi financiado por uma vaquinha online. Bacana, né? Foi criada por um apoiador de Florianópolis que pedia ajuda aos patriotas do acampamento dos 300 em Brasília, em apoio ao nosso presidente. Vídeos publicados nas redes sociais mostram os participantes, chamados de soldados, enfileirados, dando gritos em referência ao filme 300, sobre a Grécia Antiga, que também originou o nome do acampamento. Tá? Então, um filme, conta lá a história da Grécia Antiga, chamado 300. E eles se auto-intitularam os 300 do Brasil. Né? Que semana passada estavam acampando e aí foram lá desmanchar o acampamento e eles jogaram bombas em cima... Bomba não, desculpa. Fogos de artifício, né? Em cima do Supremo e beleza. Deu para entender. 10. Os 300 do Brasil. Não se percam, por favor. Os 300 do Brasil. Número 10. 11. Brasil 200. Ai, que falta de criatividade, gente. Olha para a foto, vou dar um tempinho para vocês. Estão reconhecendo alguém aí? Quem vocês reconheceram? Tenho certeza que vocês reconheceram o Luciano, né? Da Havan, né? Bom, é um grupo, Brasil 200, criado há 2 anos, com ambição de ser um think tank. O Instituto Brasil 200, formado por empresários de direita, hoje estão vivendo uma crise de representatividade e atuação. Os problemas começaram quando integrantes do grupo
passaram a ter uma atuação política considerada mais radical. Então, esses 200 empresários que tinham ideias, projetos para o Brasil alavancar, que inclusive, gente, no primeiro ano de governo do Brasil, do Bolsonaro, aliás, eles soltaram emprego para tudo quanto é lado para alavancar os índices de referência, né, de apoio do Bolsonaro. Então, eles ajudaram o Bolsonaro a se estabilizar ali nos primeiros meses, né? Mas só que esses 200 racharam, porque uns começaram a ficar muito radical e começaram a ser investigados porque havia uma relação entre a manutenção do esquema do fake news com o financiamento. Quem financiava as fake news? Aí começou a haver, né, um entrelaçamento, e 2 integrantes hoje do Instituto Brasil 200 são alvo de inquérito que tramita no Supremo Tribunal, que é o inquérito das fake news, suspeito de que eles financiavam todo o processo de fake news. O grupo foi se aproximando mais de Bolsonaro, mas rachou, como eu disse. Fazem parte do Brasil 200. O Luciano Hang, que todo mundo conhece, da Van, o João Apolinário, da Polishop, o Sebastião Bonfim, da Centauro, o Washington Sinel, da Gocil, o Edgar Corona, da Smart Fit e Biorritmo. Acho que nós vamos parar de fazer ginástica, né, gente? A Cris Arcangel, da Built-in e da Shark Tank Brasil. O Marcelo Pessoa, da Galapos Capital Gestora de Fundos. A Frânio Barreira, do Coco Bambu, boicote no Coco Bambu. O Marcelo Bragas, da BNZ e Instituto Eu Amo o Brasil. Esses eram os mais atuantes, né? Até que tudo começou essa semana, aí começou o negócio a ferver, os sapos estão tudo pulando da panela, né? Fundado em 2018, o grupo tinha como objetivo elaborar políticas públicas de cunho liberal e chegou até ter um número legal de parlamentares apoiando e até senadores simpatizantes das propostas. Eles chegaram a ter 200 deputados apoiando os projetos. Esse grupo atuou forte pela reforma da Previdência, foi o que eu falei para vocês. Eles tiveram bem assim nos primeiros momentos, né, da política bolsonarista para alavancar o Bolsonaro. Eles ajudaram a ser aprovada, que é um marco, a reforma da Previdência, né? Eles atuaram também em relação a isso. Alguns já se desligaram do Instituto, dizendo que eles se desagradaram ao ver que o Instituto estava envolvido em debates da politicagem e não da política maior, que era o intuito de muitos. Empresários que foram ativos no Instituto disseram que os incômodos vieram quando dentro do grupo, alguns passaram a atacar a China, que é o maior parceiro comercial do Brasil. Quer dizer, os caras dependem da China e vão atacar a China. Meu Deus. Muitos dos membros têm relações comerciais com a China, mas o Brasil 200 fez coro ao tom crítico dos filhos do presidente à reação chinesa à epidemia. Lembra que saiu aquela da China, essa doença que veio da China, etc. Então, o Instituto Brasil 200, agora com a pandemia, rachou, porque muitos dependem da negociação. As fake news também foram um grande problema, né? O episódio
que liga o inquérito em tramitação do Supremo ao grupo é uma mensagem na qual o empresário Edgar Corona, da Smart Fit, diz aos outros membros que precisava de dinheiro para investir em marketing e impulsionar vídeos de ataques a Rodrigo Maia. Gente, e tem gente que fica repassando, né? Tá vendo? Eles contratam uma empresa, fazem uma notícia fraudulenta, né? Um fake news, e bota o robô para disparar. E você é um bobô, que às vezes dispara. Olha lá, hein? Tô de olho. Outro membro do Brasil 200, o Luciano Hang, o velho, todo mundo fala, né, da Havan, também está sendo investigado por bancar fake news. O Brasil 200 deve, nos próximos dias, promover um evento que já estava acordado, né, para comunicar a entrada da entidade do Conselho do Pátria Voluntária, programa social da primeira-dama Michele Bolsonaro. Bom, gente, eu acho que deu para dar uma boa visão de tudo que está acontecendo, né? Eu espero que vocês aproveitem esse pequeno dicionário amoroso da política brasileira. E se por acaso tiver alguma expressão aí que eu não tenha colocado, alguma coisa que me passou, manda um WhatsApp para mim, tá bom? Manda, se você não tem meu WhatsApp, o representante da sua classe tem, aí eu entro e faço um adendo aí para vocês, tá bem? Gente, bom fim de semana e, por favor, acompanha, viu? Porque é muito interessante para todos nós estarmos ao par do que está acontecendo. Beijos, fiquem com Deus e boa noite. Já são, gente, 1h14. Eu vou ter que subir essa aula ainda hoje. Boa sorte para mim. Eu tô de pijama, viu, gente?